como funciona isso? Como é essa logística que deve ser uma maluquice? Hoje, a maioria das pessoas nem conhece isso. Tipo assim, tu quero jogar o novo jogo que saiu pra PlayStation, tipo, ou da EA. Pá, vou lá, ligo o PlayStation, baixo o jogo, pronto, acabou. Mas, vai distribuir isso globalmente. Daí tu recebe a caixinha aqui no Brasil, vem de uma fabricação, tu recebe o build, vai pra Manaus e... Recebe... Antigamente falavam que era o Gold, né? O jogo tá em Gold. O jogo tá em Gold é porque saiu um disco Gold, que esse aqui é para ser replicado. Sim. E recebia, isso mesmo. Recebia os Gold. A gente recebia build de teste, né? Pra ver como... Pra mandar pra jornalista, para os jornalistas virem jogar. Então a gente recebia, e assim, tudo traqueado, sabe? Era um esquema meio militar, assim, sabe? Imagina. Os discos vinham nomeados de quem tava recebendo, então vinha no meu nome, no nome dos meus outros colegas e tudo mais. E assim, você era dono daquela build. Se vazasse aquilo lá, sabiam de onde vinha. O problema é seu. Iam saber. Interessante. Então foi uma experiência muito bacana, porque saiu desse digital que tava começando, né? Super digital, super internetico, pra... Vamos voltar. Produção de disco, logística, estoque, produção de material de ponto de venda, como que a gente vai comunicar o produto, porque o produto vem com uma comunicação global, normalmente, né? Como que a gente dá uma sazonalizada nele, como que a gente coloca o tempero local, né? Sim, isso é super importante. A parte de localização também, assim, a Electronic Arts... sem querer puxar sardinha para um lugar onde eu trabalhei, mas a Electronic Arts, ela foi fundamental no Brasil, porque naquela época era a Electronic Arts que trazia todos os jogos. Era a coisa mais bizarra que existia. A Electronic Arts publicava Ubisoft, Codemasters, LucasArts, Activision. Não sabia disso. Realmente... Era tudo Electronic Arts. Caramba, ela não tinha no Brasil, cara. Sim, não tinha. Ela era responsável por todas hoje uma coisa impensável, praticamente, mas ela tinha uma parte e essa parte de logística eu sei que é super complexa, porque a gente viu até os lançamentos que a gente teve brasileiros hoje em dia, do quão complexo é colocar ele na loja, de fato, e isso é uma coisa que tu aprendeu lá no início dos anos 2000. Foi bem legal, cara, foi uma experiência muito bacana mesmo. A gente tinha discussões de localização, de títulos que, sabe, quanto que a gente vai investir nesse jogo, porque a gente precisava estimar quanto que ele ia vender. Sim. Né? Porque não adianta, às vezes, você investir só por investir. Vamos fazer a localização e vai dar tudo certo, né? Não, porque a gente tinha que produzir essa quantidade também. Então, assim, se a gente produzisse a mais, era um problema, se produzisse a menos, era outro problema. E essa não era a minha parte lá, sim, né? sim. Mas o pessoal lá era, assim, afiado. Não, e eu sei que sempre foi um problema essa questão, especialmente de estoque, né? Às vezes tu faz um jogo, diz, esse jogo aqui tem o personagem do Sonic, vai vender fácil aqui, 500 mil ou 1 milhão de unidades. E daí tu vai lá, imprime 1 milhão de unidades e aquele jogo especificamente do Sonic não deu certo. E daí tu fica com um estoque, um monte de caixa num galpão lá, com 500 mil caixas, porque vendeu metade do que vocês tinham projetado. A gente tem a história aí do Cyberpunk, né, que saiu todo bugado. Sim. Tudo bem, é um jogo que agora se recuperou, e os caras bancaram ali, falaram, não, a gente vai consertar, e hoje tá um jogo maravilhoso. Sim. Mas imagina se eles tivessem produzido, encalhado o custo de estoque, o custo de não sei o que lá. E foi o que aconteceu com o ET, né? Foi o primeiro que eu pensei, que pra quem não sabe, o ET foi produzido, foi feito um filme que foi um grande sucesso, todo mundo sabia que ia ser um grande sucesso, foi feito um jogo e eles fizeram um cartucho disso a rodo, milhares de cartuchos, e não vendeu, porque o jogo não era ruim e não tinha como atualizar ele na época. Ele foi literalmente enterrado. Eles pegaram uma área lá nos Estados Unidos e eles pegaram uma escavadeira e colocaram só pra dar baixa no estoque, porque não tinham o que fazer. Não sei nem se essa história é real mesmo, essa história é real. Sei que encalhou, mas não sei se enterraram. Existe um documentário do Angry Video Game Nerd que ele faz toda a trajetória de tudo que foi feito, daí ele vai lá e desenterra os jogos que estão... eu recomendo muito, é um bom documentário de se assistir. Porque tem não um boato, mas tem um lado dessa história que diz que os chips, né, que eram, não chips, né? Não sou eu, mas os silicons, né, os chips dos cartuchos podiam ser reaproveitados para outros jogos. Sim. Então não fazia sentido eles enterrarem. Mas
né? Acho que nesse caso foi... Eu vou te dizer que eu conheço uma outra história que eu já devo ter citado aqui, de um jogo do Rayman que ficou encalhado na França e que virou uma grande negociação que o cara conseguiu juntar vender junto com um PC e deu tanto sucesso, assim, tipo, livrou o jogo do estoque e abriu uma área de estoque que o cara ganhou uma carta branca. Você quer montar um estúdio em algum lugar do planeta? Tu tem carta branca agora pra fazer. Agora tudo liga os pontos, agora faz tudo sentido. Exatamente. Então tem isso. O pessoal de negócios faz muito disso, de conseguir juntar as peças e dizer, putz, eu conheço o cara que pode resolver isso aqui tá encalhado desse lado, isso aqui tá encalhado do outro lado, a gente junta e faz dar um produto novo que ninguém pensou e, resolveu o problema de uma galera. Isso é meio que o trabalho que a gente faz, de certa forma, né? Esse é o papel de um cara de negócios. Né? Exato. É tirar o problema do lado de lá e tirar o problema do lado de cá e entregar um produto dos dois lados, todo mundo fica feliz, né? Então, eu admiro muito quem faz e tu há de convir comigo que não existem tantas pessoas que estão nesse mundo hoje, né, de fazendo negócios aqui no Brasil, em especial. Tá estranho o mercado de games, bora, né? bora. Falando do mercado de games. O mercado de games tá estranho, cara. Tá estranho no Brasil. Assim, Por que tu vê dessa forma? Eu não sei, eu acho que ele passou por um momento de muita afobação, que, sabe, muitas empresas estavam vindo pro Brasil e estavam crescendo isso, estavam contratando, estavam inflando pra caramba seus times. Sim. Obviamente, inflando mesmo. Sim, de forma errada até. Mas só para fazer a vírgula, isso tem a ver com a pandemia, né? Que teve a gente teve 1/3 a mais de receita durante 20, 21, 22. Todas as empresas, assim, algumas mais, outras isso, né? E daí, como tinha essa grana, entre aspas, para poder investir e produzir mais, meio que houve um desbalanço e como todo mundo foi para casa, também teve uma concorrência de certa forma desleal, que tu ganha X no Brasil, só que agora tu tá trabalhando de casa porque tu foi mandado para casa e tu pode ganhar 5, 6X trabalhando para fora e daí tu quer manter aquele funcionário ou tu vai perder todo mundo e daí todo mundo resolveu que vai ganhar 2, 3X. E daí deu essa situação estranha. Assim, eu conheço muita gente que tá aqui no Brasil, mas tá trabalhando para fora e tá ganhando muito mais, e daí tá tentando se recolocar aqui Tem gente que tá vindo da Europa de volta pro Brasil, porque tá se sentindo mais confortável, mas ainda pode trabalhar lá para fora. Então, tudo isso atrapalha no mercado em geral, minha visão. Eu acho que é um fator importante isso daí, a pandemia e tudo mais, acho que é um fator importante. Mas o mercado brasileiro, ele sempre teve um negócio que é muito estranho, cara, que é aquela... voos de galinha, sabe? Sim. Sempre teve voos de galinha. E eu acho que não é só na área de games, né? Uhum. Mas aí não é a minha seara. Ok. Na minha seara, eu posso falar, muitos voos de galinha, assim, muitos voos de galinha. E hoje tá estranho, assim, muitas empresas, elas perceberam, acho que realmente, e aí sim, por conta da pandemia, que eles poderiam gerir o negócio de fora. Sim, total. E é o que está acontecendo com a maioria das empresas. E com a digitalização dos jogos e tudo mais, também não faz sentido ter algumas coisas, enfim. Mas o mercado está estranho, ele está diferente. Não vou falar estranho, ele está muito diferente do que ele já foi. Sim. Né? Ele está muito diferente do que já foi. Ele já foi muito mais aquecido, tanto na parte de consumidores, né? De você ter bastante eventos para consumidores, até as pessoas, até os negócios acontecerem entre as empresas, não locais, mas terem representantes locais que fazem negócios acontecerem. E a parte de desenvolvimento também, né? Então acho que os dois já tiveram muito mais ativos e fortes assim no país. Hoje tá um pouquinho mais, não sei, adormecido. Eu vou te confessar uma coisa muito pessoal. Eu tô muito empolgado com esses últimos anos, esses últimos 18 meses, porque isso tava muito evidente, assim, que tá acontecendo um movimento. E eu sou uma pessoa que fica muito excitada nesses movimentos. Assim, como aconteceu o movimento lá de 2006, 7, 8, que entrou a Unity e as coisas começaram a mudar e tudo começou a ficar mais acessível. Teve aquele movimento aquele boom indie, que ali 10, 11, 12, que a galera, tipo, agora eu
posso colocar o jogo... Todas essas... Quando teve aquela mexida do VR, assim, que tipo, isso aqui realmente vai se tornar um mercado e vai ter gente que vai viver disso. E todas essas viradas de mesa e de mercado, eu fico empolgado. E talvez por isso eu tenha migrado para a parte de business. E por isso que eu gosto de sempre conversar, e por isso que até que eu tô aqui contigo, pra gente poder ter o compromisso de conversar. Como a gente conversou já outras vezes, como a gente conversou na Alemanha. Eu sei que eu vou dar um pulo pra frente, mas depois da EA, eu imagino que não sei quantos depois, tu foi pra fora, né? Eu fui pra Alemanha. Foi pra Alemanha. E daí a gente se encontrou na Vuga. E a gente até teve um jantar que a gente tomou uma cerveja e começou a conversar de tipo coisas que a gente podia pensar no mercado futuro. Até foi uma coisa bem legal que a Vuga tinha dado, acho que pela primeira vez, de presente para toda a empresa um iPhone para todo mundo. Né? Foi essa aí mesmo. Acho que foi a primeira vez. Foi a primeira vez que a Vuga tinha feito isso. Ela deu 400 iPhones pro time inteiro. Recém-lançados, né? Não, os novos. Tinha assim, e a gente tava, eu lembro que a gente tava no restaurante, tava conversando assim, tá aí agora, qual é a próxima virada de mercado? E a gente tava discutindo sobre essa questão de ter a possibilidade de ter um celular no pulso, né? Que era uma coisa assim, putz, imagina isso aí. Provavelmente vai ser uma coisa meio de Jetson, mas é uma coisa que é tendência. Hoje em dia dá pra fazer, cabe, né? Tava chegando naquele ponto de dizer assim, pô, cabe ter um negócio meio de touchscreen, meio Samsung Galaxy Edge, assim, que é uma coisa mais virada. A gente tava nessa época, porque a tecnologia tava caminhando para um negócio que a gente nunca tinha visto. Exato. Sabe, a mobilidade de você ter o celular e, assim, internet no bolso, sabe? Você tem um computador muito mais forte do que a gente começou. Assim, sim. Impressionante. Não, era absurdo. E aí, aquele papo foi muito interessante. Foi muito começou legal. Ali a gente começou a prospectar, que é exatamente o que a gente tá fazendo agora. Que é, a gente tá vendo de novo que o mercado tá fazendo um movimento que a gente não sabe exatamente para onde, né? Não sabe. Mas eu tenho visto muito, assim, tenho notado que tem deixado de ser sobre o produto em si e mais sobre a audiência. Isso é uma coisa que tem me chamado muito a atenção. Às vezes tu tem mais tração num produto por causa do YouTuber dentro do jogo, lá do Fortnite, do Free Fire, do que do jogo em si. É mais o evento acontecendo dentro do jogo do que o jogo em si existindo. Você disse que é muito influenciado, assim, sabe? Exato. É muito mais a influência de alguém e de... Isso é propaganda, né? Exato. Isso é propaganda. mas nada que a gente a nossa função, pensando sobre a indústria de games, não é inventar o novo. É simplesmente entender o relógio já existia. Já existia. Sim, a gente só notou que teria uma maior capacidade. O computador já existia, o celular já existia, a câmera fotográfica já existia. A gente só notou que tinha uma tendência de poder jogar ali e ser uma coisa de qualquer lugar é viável. Tanto que a gente estava na Vuga, e a Vuga era uma empresa consolidadíssima em jogos de Facebook e redes sociais, e se tornou uma empresa de jogos celular. Exatamente. Então ali a gente viu foi uma mudança grande de mercado, porque até então Fazendia Feliz e afins estavam nadando de braçada. Tipo, esse mercado aqui vai ser pra sempre. Você desenterrou agora o Colheita Feliz lá do Orkut, cara. Exatamente. Veio o Orkut roxinho já. Exato. Então a gente viu essas mudanças, e eu acho que isso é super legal. Esse trabalho, esse exercício de a gente olhar e dizer assim, putz, e agora? Pra onde é que a gente vai? O que tá rolando? Esse foi só um pedaço do episódio. Clica aqui e assiste o vídeo completo. Tenho certeza que você vai gostar. E se quiser ajudar o canal, já sabe. Clica, compartilha, dá like e te inscreve no canal. Te aguardo lá.